quando Jesus vai contar para os discípulos uma parábola. E ele fala essa frase: um homem nobre partiu para uma terra distante a fim de tomar posse de um reino e regressou. Bem, quando a gente está aqui reunido para fazer um seminário espiritual, existe um convite, uma proposta de Deus do nosso itinerário espiritual. Então, como é que tem sido a nossa caminhada espiritual? Para que a gente possa desvestir o homem velho, revestir o homem novo, a gente primeiro tem que ter consciência que dentro de nós existem dois tipos de homem. Tem o homem que a Escritura chama de homem velho ou homem exterior. Existe o homem novo ou o homem nobre, como Jesus falou. Um homem nobre. Todas as vezes que a gente vai começar um itinerário espiritual, rever a nossa vida, a gente parte do momento onde a gente vai avaliar a gente a partir de um ponto e fazer exatamente disso uma caminhada. Então, é muito nobre alguém que sai de si, que se avalia, que senta. Por que o homem é nobre? Por que somos nobres? Porque somos criados por Deus. A nossa criação é divina. Talvez a gente não tenha consciência que somos assim, mas somos. A nossa vida é um dom. Fomos criados por Ele. Então, esse homem, ele sai. Ele sai para poder se buscar. Ele sai para poder se conhecer. Para poder conhecer a Deus. Não foi assim que Deus falou para Abraão? Vá, Abraão. Vá ao encontro de ti mesmo. Vá ao extremo da sua humanidade, porque é lá que você vai me achar. O próximo, por gentileza. Então, o homem exterior é aquela parte de nós que está vinculada à alma, mas está ao mesmo tempo aderida à carne. É o que vem pela nossa mão, é o que vem pela nossa língua, é o que vem pela boca, é o que vem nas mãos, nos pés. Esse é o homem exterior. Como é que Jesus se referia a esse homem exterior? Na Bíblia ele se referiu várias vezes a ele e falava, vocês vão ver aqui no próximo slide, que ele falava que o homem exterior é sempre aquele homem que semeou o joio. Vinha o homem, tem um homem semeando, à noite veio o inimigo e semeou o joio. E São Paulo fala assim do homem exterior, que eu deparo em mim algo que me embaraça e é contra o que Deus manda e o que Deus aconselha, e o que Deus falou. E ainda fala no mais alto e no fundo de minha alma. É porque, na verdade, nós vivemos dentro de nós com o homem exterior e o homem interior. E travamos uma guerra. Só num período da nossa vida? Não. Até nos últimos momentos da nossa vida. Nós vamos estar sempre brigando com aquilo que a gente tem consciência que Deus falou que é certo, mas aquilo que por outro lado, me puxa. Por quê? Porque somos permeados do mal. Não tem jeito. Então, à medida que nós vamos abrindo o nosso estágio de consciência, é que nós vamos nos posicionando. Próximo aqui, por favor. Então, quando Jesus se refere, e aqui falou através de Paulo, que o espírito do homem e sua carne lutam constantemente um contra o outro. A carne recomenda o vício e a maldade. O espírito inculca o amor de Deus, a alegria, a paz e toda virtude. E como é difícil essa guerra, isso é diário. Andar com Deus é andar na contramão do mundo. É estar pelo lado avesso. Então, o tempo inteiro, nós estamos em luta. O tempo inteiro, nós temos que tomar atitude desde que o dia levanta. Desde que o dia se amanhece, o sol se põe. Nós estamos travando uma luta. Para que a gente morra o homem velho e assuma atitude a partir do momento que eu creio em Deus. Isso exige de mim uma outra atitude. E São Paulo volta a falar em Gálatas que quem segue o Espírito e vive pelo Espírito, segundo o seu conselho, tem a vida eterna. O que significa a vida eterna? Vida eterna é a consciência de que nós só temos um único Deus. É o nosso Senhor a quem a gente deve amar com todo o nosso coração, toda a nossa alma e toda a nossa força. Próximo. E Jesus se referia ao homem exterior, que é o homem inimigo e mau que semeou e lançou o joio. Ora, dentro de nós convive o joio e o trigo. Não somos 100% joio, nem 100% trigo. Nós somos joio e trigo. E eternamente vamos estar brigando com isso. Jesus, o que Jesus falou? Ele mandou arrancar o joio? Ele falou, não. Deixa caminhar, deixa crescer.
Deixa vocês tomarem consciência de que são. Deixa vocês pensarem o que vocês são. E vocês irão fazendo a cada dia a opção pelo trigo e não pelo joio. Mas o joio está dentro de nós. O problema é quando não temos consciência de que ele existe. Por que não temos consciência? Porque conhecemos pouco da opção de viver por Deus. E outra referência que Jesus faz a esse homem exterior, que ele é a árvore má, que em tempo algum pode dar fruto. O próximo. Como é que eu sei que a minha vida espiritual, eu estou vivendo o homem interior? Como eu sei que a minha árvore está dando fruto? Quando a minha vida espiritual é capaz de alimentar alguém. Enquanto a minha vida espiritual não alimenta ninguém, eu não estou dando fruto. Esse fruto ainda não está servindo para ninguém. Então, quando Jesus fala do homem interior, ele se refere lá em Mateus, assim, o homem na alma é a árvore boa que referiu Jesus, e que ele sempre produz bons frutos. Então, se a sua caminhada espiritual sustenta alguém, você já está produzindo bons frutos, você está vivendo muito mais pelo seu homem interior do que pelo seu homem exterior. Isso aqui é uma coisa que a gente precisa guardar. Deus colocou em cada um de nós a sua semente. Pode ser que a gente passe pela vida sem a consciência que foi depositada em nós essa semente. Então ele aqui fala que o nosso interior, esse homem interior por quem hoje a gente busca, ele é o campo onde Deus implantou a sua imagem e semelhança e onde ele semeia a boa semente. Porque quem que é essa semente que ele implantou? É a raiz de toda a sabedoria nossa, de todas as artes, de todas as virtudes, de toda a bondade. É a semente da natureza divina. E a semente da natureza divina é o Filho de Deus. É a palavra dele. Mas o que acontece conosco? Se a gente pensar que se a semente de pera vai dar pera. A semente de Deus tem que gerar o quê? Deus. O que estamos gerando? Se a gente olhar, o próximo aqui por gentileza, se a gente olhar a alusão que tem a isso que Jesus falou, tem essa alusão no Antigo Testamento em Gênesis, da seguinte maneira: Abraão cavara poços de água viva no seu campo, mas que uns malfeitores os encheram de terra. Todavia, depois de removida a terra, os poços reapareceram vivos. O que isso quer dizer? Deus implantou dentro de cada coração aqui a semente dele. Implantou Deus no coração de cada um de nós. O que nós estamos fazendo com isso? Muitas vezes nós soterramos Deus dentro de nós. Essa semente fica completamente abafada e escondida. Está soterrada de terra. O que hoje vocês estão fazendo nesse seminário? Vocês vão retirar essa terra. Porque à medida que a gente caminha espiritualmente, é quando a gente faz uma ascensão até a Deus, é que isso pode germinar. E isso pode aparecer. É só assim que ele pode brilhar. Como é que Deus pode se manifestar através de você? À medida que você tirar essa terra. Então, quando Abraão localizou o poço de novo e que ele cavou, brotou rio de água viva. Brotou fonte de novo. O que Jesus falou com a samaritana? Todo aquele que crê em mim, dele irá jorrar rios de água viva. Por que de nós não está jorrando? Porque está soterrado. Hoje vocês vieram descobrir essa semente. Está tudo tampado e a gente não permite que o homem interior apareça. Será que nós estamos desejando realmente viver com o homem interior? Será que nós estamos desejando uma conversão? Porque todas as vezes que a gente vai fazer essa caminhada, a gente passa por uma fase. Uma fase delas é a fase de desestruturar tudo que a gente acredita. Porque a gente vive uma ilusão espiritual muito grande. Então nós temos muitas ilusões que nós precisamos de quebrar. Porque só quando a gente tiver a coragem de quebrar, de morrer o homem velho, é que a semente do homem novo vai brotar. É que verdadeiramente a nossa imagem vai surgir. O próximo aqui, por favor. Aristóteles, há tantos anos atrás, observando tudo, chegou a essa conclusão, que a vida é um movimento que vem de dentro. Por quê? Porque ninguém poderá obrigar vocês a viver. Ninguém poderá obrigar vocês a tomar uma atitude na vida que gere vida.
Porque exige movimento. Quem é que gera esse movimento em nós? O Espírito Santo de Deus. Vocês acham que nós vamos dar conta de sentar, igual vocês vão sentar esses 3 dias, avaliar a caminhada espiritual de vocês, se quebrarem para se fazer de novo? Sem a ação de Deus? Impossível. Sem a misericórdia de Deus? Impossível. Porque nós vamos quebrar os fundamentos que a gente já tem e que a gente acha que está perfeito neles. Então a gente caminha, o próximo aqui para mim, por favor. A partir desse momento aqui. Por isso o homem nobre saiu, porque nós temos que apartar de todas as imagens que nós carregamos. Tanto as imagens que nós temos de nós mesmos, como as imagens de Deus. Quer ver como é que a gente vive de ilusão? A gente é capaz de achar que para mim poder ter uma experiência de Deus, eu preciso sentir alguma coisa dentro do meu coração. Isso é ilusão. Porque diante de um seminário igual esse que vocês estão, vocês viverão momentos que vocês serão capazes de sentimentos, de emoções e de juras diante de Deus alucinadas. Vocês vão viver coisas que vocês vão encostar nele. Depois, quando entra o dia a dia, você não tem mais essas grandes emoções, e as nossas emoções são muito instáveis, porque nós somos muito instáveis, e a gente fica árido, fica seco, não sente nada, fala, Deus sumiu, não sinto nada. Isso é uma ilusão que nós temos, que a gente só encontra Deus desse jeito. Ou então nós somos um outro tipo. Eu sei tudo sobre Deus. O Filó está falando o que para mim hoje? Nada. Sei tudo sobre ele. Dúvida de fé? Nenhuma. Eu tenho dúvida? Imagina. E explico tudo, mesmo que eu não convença ninguém. Mas para tudo eu tenho uma explicação. Tudo é simples, fácil, é só na fé. Mas eu vivo morta dentro de mim porque eu não tenho nenhum entusiasmo. Mas eu tenho aquele modelo perfeito. Se você quer seguir Jesus, faça isso, isso e isso e você encontrará. Ilusão. Mas a gente acha que é dono das coisas. Acha que coordena e temos todas as imagens de Deus. E carregamos imagens de Deus pela vida. E não temos coragem de parar e avaliar. Será que dessa forma que eu estou pensando e vendo é verdadeiro? Essa questão de querer saber tudo? Ou questão de achar que eu sou perfeito, que eu não reconheço meus limites? Não saber agradecer a Deus todos os dons que eu tenho, porque eu acho que, na verdade, tanto a minha santidade quanto todas as suas qualidades é só dons meus? E nada daquilo que procede do meu Pai? Eu ainda não consegui compreender que tudo mais é dom, que eu ganho o dom. Só que a gente não sabe o que faz com o dom, mas a gente ganha. Então, por isso, nós temos que ter a coragem de falar, meu Deus, eu não compreendo nada de Ti. Eu sei que existe um mistério que me criou, que me fez e que faz o mundo agir. Então, por isso o homem nobre sai. É o homem interior. Porque alguma coisa está cutucando cada um de nós. Para que a gente pare e pense, que sentido tem a minha vida? Como é que essa caminhada? Eu vou ter essa vida morna mesmo? É isso mesmo? Será que eu me perco só nas obras da igreja? Eu trabalho e não tenho tempo para oração. Se tiver que trabalhar e rezar, vocês vão fazer opção pela oração. Senão a obra vai ficar vazia. Porque nós temos que rezar, mas temos que trabalhar. Um não pode ocupar o outro. E muitas vezes nós fazemos uma coisa em detrimento da outra. Mas achamos que está perfeito, vivemos uma agitação e não conseguimos silenciar e calar. Não fazemos crescimento nenhum porque não temos tempo de leitura. Nós já estamos em agosto, pare e pense quantas coisas sobre Deus vocês já leram até hoje. Nós estamos encerrando o mês de agosto. Quantos livros até agora vocês leram? Por quantas coisas vocês procuraram? É preciso pensar. A opção que eu estou fazendo pela minha vida é qual? Eu estou vivendo muito mais do meu homem exterior? Do que realmente eu busco? Então aqui é dito, pode voltar por favor, que o homem deve apartar-se de todas as imagens e de si mesmo. Nós temos tantas imagens a nosso respeito que nós precisamos de quebrar. E distanciar-se e desassemelhar-se de tudo, se é que realmente quer. E deve acolher o filho e tornar-se filho no seio e no coração do Pai. Presta atenção, quando a gente começa a pensar na nossa vida espiritual, que a gente começa a nos questionar, nós vamos chegar num determinado momento e nós vamos falar assim, eu preciso de uma conversão. É esse momento aqui. Nesse momento eu deixei de ser teleguiada. Faça isso, faça aquilo, faça isso. Você quer mesmo
quer mesmo acolher Jesus na sua vida? Você quer mesmo seguir tudo o que ele falou? Você quer mesmo até, se precisar, sofrer por ele? Mas às vezes eu falo, não, eu até aceito, né? Eu faço até um trabalhinho, mas eu ponho limite em Deus. Falo, eu vou até aqui, porque dali para frente você está exigindo demais de mim. Aí também já é muito. Então, é preciso pensar na conversão. E existe uma dupla conversão. Existe a conversão quando a gente começa a tomar uma consciência e começamos a trabalhar demais na igreja. E aí a grande maioria de nós só para aí. Porque tem a outra etapa da conversão. É o nosso caminho da santidade. Ô Filó, mas aí exige muito. Não, fomos chamados para isso mesmo, para sermos santos. A questão é, qual é a minha disposição em acolher o filho e tornar-se filho no coração do Pai. Toda a nossa caminhada espiritual, ela precisa chegar, é para nos despertar para a consciência que somos filhos de Deus. O dia que nós abrimos a consciência, porque significa ser filho de Deus, toda a nossa vida muda. Toda a nossa responsabilidade muda. Tudo muda. O que é ser filho de Deus? O que é acolher Jesus dentro de nós e falar, eu assumo, eu terei a coragem de viver como Jesus viveu. A nossa caminhada é com Ele, por Ele e nele, porque Ele nos revelou o Pai. E Jesus tinha duas grandes, né, paixões. Né? Jesus tinha uma relação com o Pai que era uma relação íntima e a relação com os oprimidos, com os desvalidos, que Ele tinha uma predileção especial. Nós vamos ter também e desejar essa caminhada. Uma caminhada de profunda intimidade com o Pai. E vamos ter coragem de uma caminhada onde eu me comprometo com meu irmão até a raiz do meu cabelo. Ou eu ponho limite naquilo que eu estou fazendo. Que bom que nós estamos parando para pensar. Como é que está o meu caminho de conversão? Porque conversão não é um tratamento de beleza. É uma tarefa longa, uma jornada longa que se faz todos os dias. Eu me converto a cada dia. Eu me converto a cada dia que eu estudo a palavra. Eu me converto em cada Eucaristia. Porque em cada vez que eu me encontro com Ele, Ele tem o poder de me transformar. Ele tem o poder de abrir os meus olhos e falar, olha, é por aqui. Tira mais uma terra que vai jorrar água. Toma consciência de que eu preciso brilhar dentro de você. Para que você seja a minha luz no mundo. Toma essa consciência. Então, se a gente chega nesse momento aqui, é nesse momento que nós vamos pensar na nossa conversão. E eu pensei muito nesses dias sobre isso. E é exatamente a imagem da história da lagarta com a borboleta. A lagarta somos nós, homens velhos. Esse momento da nossa conversão aqui é quando a lagarta vai passar para poder virar borboleta. Ela tem que passar num caminho muito estreito. E é o momento que a gente tem medo. Porque nós caminhamos e desejamos para viver a unidade com Deus. Nós temos que viver a unidade, assim como Jesus falou, para que eles possam ser um, como eu e tu somos um. O convite de Jesus, a proposta dele, é desafiadora. Ele não reuniu vocês aqui à toa, não. Ele reuniu para desafiar. Eu quero você sendo um com o Pai, um em mim. Então agora nós vamos poder discutir, o próximo aqui, por favor. Quais são os passos? Existem 6 passos para a nossa ascensão a Deus, segundo Santo Agostinho. O próximo aqui, por favor. Então nós temos que subir 6 degraus. Vamos ver onde nós já chegamos, não é? Que o primeiro degrau consiste em modelar a vida pelo exemplo de pessoas boas e santas, mas continuando a caminhar. Então, quando a gente quer começar uma caminhada espiritual, muitas vezes a gente começa porque alguém nos despertou. Falo, gente, a vida daquela pessoa é tão interessante, olha como é que é a vida daquela pessoa. Ou eu gostei da vida da Madre Teresa, ou eu gostei de um santo. Mas eu tenho uma imagem de alguém que me desperta uma atenção. Então, eu olho para aquela pessoa para poder me mirar. Mas eu continuo a minha caminhada, o próximo. Muitas vezes, né, na grande maioria das vezes, caminhar na fé implica mover-se na obscuridade, convencido das realidades que não se veem. Caminhar na fé, muitas vezes, é não enxergar nada.
É não saber onde eu estou pondo meu próximo pé. Aqui, degrau que eu estou indo. Muitas vezes Deus vai nos convidar para andar sobre as ondas. Muitas vezes nós não temos segurança nenhuma. O que nos sustentará nessa caminhada? A palavra de Deus. É a certeza da palavra. É a certeza da presença de Deus que caminha conosco. Porque Ele prometeu que não nos deixaria sozinho. Então, nós precisamos de ter. Isso é fé. Foi a fé que Jesus teve. A fé do abandono no Pai. O próximo. O segundo degrau é quando a pessoa já não olha só mais o exemplo do outro. Mas ela já quer buscar a doutrina, o conselho e o Deus da sabedoria divina. Então é o que vocês estão fazendo aqui hoje, né? Vocês já têm uma caminhada espiritual, senão vocês não estariam aqui. Aonde vocês já estão, quem sou eu para falar? Jesus já conhece o coração de cada um. Mas vocês estão buscando Deus. Vocês estão procurando pela doutrina, buscando a sabedoria, buscando o Espírito Santo de Deus. Porque é só o Espírito Santo de Deus, é só a força de Deus que irá quebrar cada um de vocês. O próximo. Porque Deus é uma fonte inesgotável de amor e compaixão para com todos. Será que a gente compreende que Ele é uma fonte inesgotável de amor? Será que eu me sinto completamente amada por Ele? Sabe qual que é o mandamento mais difícil? Não era amar a Deus, é deixar ser amado por Ele. Como nós temos dificuldade de sermos amados. E a dificuldade em ser amado e se sentir amado nos impede de ter essa relação que Jesus tinha com o Pai, de Abá, paizinho, papaizinho. Porque a gente não confia que Ele tem esse amor por cada um de nós. Um amor alucinado por cada um. Que Ele é por amor e compaixão de nós. Ele é pura misericórdia. E eu acho que Ele fica vendo a gente sofrer tanto, não é? Por coisas, porque a gente não conta com Ele. Será que a gente acredita que é capaz de fazer alguma coisa sem Deus? Acha, né? Somos não. Nós dependemos dele de absolutamente tudo, até para respirar. Às vezes não temos essa consciência. Porque às vezes a nossa fonte, a nossa semente está tão enterrada que não conseguiu germinar. O próximo. Quando nós já chegamos no terceiro degrau, o terceiro degrau é a nossa profunda intimidade com Deus. Profunda. Eu tenho que estar conectado em Deus completamente, de forma a saber exatamente aquilo que Ele quer. Quando perguntaram para Jesus assim, mas você não comeu, Senhor? O que foi que Ele respondeu? O meu alimento consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Então, quando a gente já está nessa intimidade com Deus, a gente vai distanciar sempre mais de tudo que seja contrário às bem-aventuranças. Porque as bem-aventuranças é o inverso dos valores do mundo que nós vivemos hoje. Então eu conheço as bem-aventuranças? Eu realmente vou fazer a opção de Jesus? Eu realmente vou cuidar daquele que ninguém cuida? Será que eu já consigo fazer um trabalho aonde ninguém vai ver o brilho dele? Eu vou fazer um trabalho pelo outro desinteressado? Aonde eu não terei aplausos? Será que eu sou capaz de uma doação aonde não tenha brilho? Será que eu já dou conta de fazer rede de esgoto ou só quero fazer praça? Porque às vezes a gente quer aplauso. E a gente não quer viver verdadeiramente o segmento de Jesus, que foi servir, que foi amar, que foi cuidar daqueles que ninguém queria. Então será que eu desejo profundamente viver essas bem-aventuranças? Será que eu já tenho consciência de tudo aquilo que desagrada ao meu Deus e por isso eu não quero fazer? Mas muitas vezes a gente prefere enfrentar a tentação, porque o pecado realmente ele é sedutor. Fulano, não vai ali não, fulano. Você fica encantado com aquilo. Não enfrente aquilo. Para que ir de frente àquilo que irá te pecar? Se você tiver que passar por uma situação dessa, fale com Jesus e fala, Jesus, me esconda dentro do seu coração.
Me esconda dentro da sua chaga, Jesus. Eu não preciso de enfrentar o mal de frente. Eu posso dar um jeito de me esconder dele. Para que eu preciso me testar? Para pecar. Nós precisamos de aprender a ficar, a distanciar daquilo que está contrário à vontade do Pai. Mas para mim entender o que está contrário à vontade do Pai, eu preciso de uma íntima comunhão com Ele. Como é que eu vou ter uma íntima comunhão com Ele se eu não tenho vida de oração? Como que eu tenho uma íntima comunhão com Deus se eu não estudo a palavra dEle? Se eu não leio as coisas que Ele falou? Se eu não sei o que agrada e o que desagrada a Ele? Se a gente não fizer isso, nós não fazemos a nossa caminhada espiritual. A gente acredita que só ir à missa basta. Ir à missa eu me alimento. Mas é muito mais do que isso. Eu tenho que me levantar todos os dias em comunhão com Ele, à disposição dEle, com o meu rádio, minha antena sempre ligado para poder fazer o contato com Ele. Para saber o que é que o Senhor deseja que eu faça, Senhor. O que é que está de acordo com a vossa vontade? Isso que eu estou vivendo, está certo? Então pare e pensa na nossa vida. Estamos mesmo vivendo as bem-aventuranças? Já damos conta de falar, não, isso eu não farei porque isso não agrada ao meu Deus. Nossa, Filó, mas se eu falar isso, o que eles vão pensar de mim? Que eu sou beata. Que bom quando começar a falar isso da gente, né? Vai ser um espetáculo. Que bom, já está comprometida até a raiz do cabelo. Que bom! Já não tem vergonha mais de andar com a Bíblia? Que sucesso! Já tem coragem de citar um trecho que Jesus falou? Fantástico! Já tem coragem de pautar a sua vida e falar, essa opção minha não agrada ao meu Deus. E falar, eu o rejeito, porque isso não agrada a Ele. Isso é comunhão, isso é intimidade. Mas para mim ser íntimo eu tenho que conhecer. O próximo. E aqui é aquilo que eu acabei de falar, não é? Segue Jesus de verdade, não tanto aquele que o professa como Senhor e Deus encarnado, mas aquele que toma a sério sua causa e faz agente de construção do reino dentro da história. O que nos falta consciência? Falta consciência de que Deus é o Senhor. Falta consciência da soberania de Deus no mundo. Falta consciência da soberania de Deus na sua vida. Falta consciência de que Deus ocupa a nossa vida. Na verdade, nós damos para Ele um pedacinho da nossa vida. Não vale. Nós temos que nos dar inteiros. Inteiros. Para isso Ele reuniu vocês aqui. Ele não quer só o que Ele já tem. Ele não quer só uma ponta do coração de vocês. Ele quer vocês inteiros. Para isso é preciso nos esvaziar. Para isso é preciso quebrar tudo que já temos até agora. E falar, toma conta, Senhor. O reino de Deus é isso, é soberania dEle. É presença absoluta do Senhor na minha vida. E em 1300 e alguma coisa, um grande cristão chegou perto de um pobre e falou assim com ele, bom dia para você. Ele falou, eu recebo o seu bom dia, mas eu gostaria de dizer que eu nunca tive um dia ruim na minha vida. Ele falou, como? Não, porque tudo que eu recebo como sendo de bom grado do meu Deus. E nem me acho digno de tanto que Ele me dá. O próximo, por favor. A chave da união, que eu estava falando sobre a intimidade com Deus, não é? A chave dessa união com Deus reside no completo esvaziamento de si mesmo, dos nossos interesses e das nossas fantasias. Quer ver como é que a gente é cheio de interesse? Como é que a gente ainda não dá conta de rezar sem pedir uma lista para Deus? Não é verdade? A gente acha que Ele não conhece a gente. A gente não acha que Ele sabe de todos os nossos detalhes. Então a gente faz uma lista. A gente não é capaz de rezar assim. Senhor, faça e cumpra na minha vida a vossa santíssima vontade. Se revele a cada dia mais a mim, para que eu possa fazer aquilo que realmente eu vim fazer. Me desnuda. Me revele aquilo que sou. Me revele a sua face. Me coloque no seu caminho. Mesmo que eu não sinta nada, não veja nada, não perceba nada. Mas me ajude a manter o seu passo. Me ajude a pisar onde você pisaria. Me ajude a ser o que você seria hoje no meu lugar. Mas a gente está longe nas nossas orações de pedir alguma coisa para que o reino se faça. Ou está longe de falar, Senhor, que você seja o Senhor verdadeiro da minha vida. Mas a gente levanta de manhã e só
pede todo o tempo. Jesus, eu preciso disso. Ah, não esquece daquele detalhe. Ah, mas tem mais isso. Acabou o dia, sem em nenhum momento da sua oração você falou, cumpra-se em mim aquilo que o Senhor programou para minhas 24 horas de hoje. Esqueceu que Ele é o dono do tempo. Que Ele é o dono da sua vida. Esqueceu que dentro de você Ele habita. Aí nós vamos só enterrando a semente, só tampando o poço. Que bom que Ele nos reuniu, não é? E aquilo que eu falei com você, somente nessa íntima união é que Deus vai ocupar a totalidade do espaço do nosso coração. Ele não pode tomar conta só do ventrículo esquerdo, não, gente. Ele tem que tomar conta de tudo. Mas Ele só tomará conta de tudo quando eu abrir a minha torneirinha aqui do lado e falar, esvazia-me de mim, Senhor. Não tem nada mesmo que serve? Enche-me de Ti. Para que eu possa compreender a dimensão do que é ser filho de Deus. E a gentileza de Deus, que nada disso aqui Ele obriga, não. Ele nos faz uma proposta. Isso aqui é convite. Você só vai seguir se você fizer aquela opção que eu falei lá atrás. Você deseja mesmo? Senão você pode continuar na mesmice que está a sua vida. Agora, você pode querer tomar atitude e falar, oi, a minha vida deve valer mais do que isso que eu estou vivendo, não é? Deve ter mais alguma coisa que eu possa fazer. Esse mistério que é a minha vida e que eu não compreendo. Mas alguém maior sabe. O próximo. O quarto degrau. Esse quarto degrau, ele não é fácil, não. Isso aqui é a hora que a lagarta vai passar. Que ela consegue abrir um pedacinho lá no casulo para passar. E todos nós conhecemos a história do homem que viu a lagarta lá tentando passar e falou, tadinha, vou abrir um buraquinho para ela passar melhor. E ele abriu e ela nunca alçou voo, nunca virou uma borboleta, porque precisava exatamente de passar pelo aperto para que a asa dela fosse lubrificada e ela voasse. Esse aqui, esse quarto degrau, nós precisamos do Espírito Santo de Deus, que Ele vai nos fazer alçar voo. Ele vai fazer com que você se transforme. É o Espírito Santo, essa coisa doce. Volta, Moninha. Então, o quarto degrau consiste em que o homem cresça e se fixe mais e mais no amor e em Deus. Nós temos que ter uma vida de amor para com Deus e para com o irmão. E isso nós temos que fixar o tempo inteiro. E temos que ter um amor incondicional a Deus. Quando a gente está assim, a gente enfrenta toda espécie de provação, de tentação, de contrariedade e de padecimento. A gente passa porque o próximo. Porque a gente sabe que não existe verdadeiro conhecimento de Deus, que não nasça da solidão de um deserto e não amadureça entre as dificuldades da provação. Não há quem tenha passado por uma grande provação, um grande sofrimento, que não tenha saído de lá melhor. Que não tenha saído de lá com uma outra consciência de Deus. Não existe. Não existe ninguém que tenha passado por isso e falado, eu vi Deus. Eu senti o amor e a misericórdia dele. Sabe por quê? Mostra o próximo, por favor. Porque embora, se a gente, mesmo que a gente esteja sobre muitas privações, sobre sofrimentos, sobre calamidades, o homem permanece, contudo, na imagem de Deus. E a imagem de Deus nele. Sabe quem falou isso? Salomão. Se vocês pegarem o livro, os Salmos, Salmo 4, versículo 2, vocês vão ver isso aqui. Então, enquanto a gente está sofrendo, está passando por alguma dificuldade, Deus está cuidando de nós. Ele mesmo que nos dá força, que nos estimula e fala, coragem, eu passo essa com você. E eu posso afirmar tanto isso para vocês, porque eu tenho o privilégio de lidar com criança. E muitas vezes criança em estágios tão difíceis, não é? E teve uma criança lá no CTI, recente, foi esse ano, 5 aninhos, estava com câncer, um tumor muito grave. E antes dela acabar de piorar, ela falou assim, sabe quem é que está cuidando de mim aqui? É Deusinho que está cuidando de mim. É o próprio Deus que cuida. Ele mesmo. E ele completou, aqui dentro está cheio de anjo. Logo depois ele entrou em coma, etc. E foi a óbito. Mas a primeira coisa que ele falou, a última coisa que ele falou antes de morrer foi isso.
Quem está cuidando de mim é o próprio... Ele falou, quem está cuidando de mim é Deusinho. Deusinho é que está cuidando de mim. Porque Ele não nos desampara. Por pior que seja a dificuldade que a gente está passando, por pior que seja o momento que eu estou passando, eu falo, eu estou passando com a certeza que Deus faz o melhor por mim. Guarde uma coisa que eu vou falar com vocês. Deus não perde nada da nossa vida. Nenhuma dor Ele perde. Nenhuma situação difícil da nossa vida Ele perde. E não há nenhuma dessas situações que Ele não transforme elas em bem. Confie nisso que eu estou falando com vocês. Não há problema que vocês possam estar vivendo que Ele não irá reverter. Ele é Deus. Ele pode o impossível. Se não fosse assim, Ele não seria o que Ele é. Deus reverte todo o nosso sofrimento em algo muito maior que a gente não tem noção. Se você está vivendo um momento mais difícil, pode ter certeza que está sendo trabalhado. Deus não perde nada. E teve uma outra criança que... também uma outra criança lutava com um tumor há mais de 4 anos... E já estava numa fase mais terminal, estava lá, esse ainda estava na enfermaria. E essa criança tinha pedido, ela não era muito chegada em brinquedo, mas ela havia pedido à mãe um caminhão. E ela, então, pediu o caminhão, e nesse dia, especialmente, foi até uma sexta-feira, essa criança falou com a mãe assim, estava deitado lá, a mãe na cadeira, e ele deitado, e ele falou, ô mãe, eu vou fugir de você agora, quer ver? Ela falou, não, você está aí deitado. E ele apagava. Aí, de repente, ele voltava e falava com ela assim, viu como é que eu fugi? Ela falou, fugiu não, você está aí deitado. Ele falou, eu estava nada, estava brincando de caminhão com Deus, e você nem sabe o tanto que Ele é lindo. E isso foram várias vezes, um pouquinho antes dele entrar em crise convulsiva, em coma e morreu. Na verdade, ele ficou mais 3 dias comigo no CTI e foi a óbito. Mas essa criança, em várias idas e vindas, a mãe falava, gente, agora ele vai. E ela tinha muito cuidado em não chorar diante dele. Então, numa das vezes que ela não sabia onde que ela estava, né? Ele estava, ela falava comigo, eu não sei se ele está lá em cima ou está aqui embaixo. Mas o menino estava deitado do lado dela. Ela começou a chorar, quietinha, baixinha. E ele, com os olhinhos fechados, levantou a mão e falou com ela, está difícil aí, Sandrinha? E levantou o braço, confia em Deus. Sabe por quê? O nosso Deus é forte. Foi a última coisa que ele disse. Então, Deus cuida, Ele nos ampara, Ele não nos desampara. Ele é o nosso sustento. Ele trabalha em nós no sofrimento e nos revela coisas sem preço. Sem preço Ele nos revela. Ele fala, eu caminho com você, porque a sua dignidade não acabou porque você está doente. A minha imagem que está em você permanece. É por isso que nós não podemos falar que uma pessoa está... fulano está vegetando. Ninguém é vegetal, pois dentro dele existe Deus. Como que alguém pode ser um vegetal? Ninguém é um vegetal, nós temos que mudar alguns conceitos. Dentro de nós habita Deus. A nossa semente, o nosso poço de água pode estar tapado, mas Ele irá brilhar. O que vocês estão passando por aqui... é o que Salomão disse. Pega a prata, limpa ela. É o que vocês vão fazer hoje. Está limpando vocês a partir de hoje. E brilhará a semente de Deus. E brilhará o rosto de Deus em cada um de vocês. Tenho certeza que se hoje o Padre Alexandre fotografar vocês, fotografar domingo, tem outro brilho. O próximo. O 5º degrau. Agora já passamos pelo sofrimento. Já estamos voando, igual borboleta. O 5º degrau, agora, depois que todo mundo já passou por uma fase dessa de sofrimento intenso, e que se converte profundamente, que assume a vida de Jesus e que quer viver profundamente a proposta de Jesus, esse homem já consegue viver em toda parte na paz. Porque ele toma consciência desse Deus que habita, toma consciência de que é filho, toma consciência de uma eternidade que nos aguarda. E ele descansa tranquilamente na riqueza e na superabundância da suprema e inefável sabedoria de Deus. O dia que vocês descobrirem uma coisa chamada sabedoria, vocês vão clamar por ela o dia inteiro. Quantos de vocês conhecem a oração de Salomão, capítulo 9? Quantos de vocês rezam essa oração por dia?
Uma pessoa. Que pena. No próximo seminário, eu quero todo mundo levantando a mão. Essa oração de Salomão para ser rezada antes de tirar o pé da cama. Onde a gente suplica a Deus, no livro da sabedoria, capítulo 9. É para se ler isso todos os dias, onde a gente suplica a sabedoria de Deus. E é lindo quando fala que o Senhor envia a sabedoria que está aí do alto, para que ela tome parte nos meus trabalhos, para que eu faça somente aquilo que vos agrada. O que a gente reza? Senhor, que eu faça tudo aquilo que eu preciso para o dia de hoje. Porque eu preciso disso. Mas não nos preocupamos com aquilo que agrada ao Senhor. O dia que vocês descobrirem isso, vocês, daqui a pouco, à medida que vocês forem lendo, vocês vão saber essa oração de cor. Mas não é para rezar com os lábios, é para rezar com o coração. Senão não tem sentido. Próximo. E o 6º degrau é o último degrau. Já estou encerrando, quase encerrando. Esse 6º degrau é o que é o mais difícil a gente atingir, porque acima dele não há mais nada. E isso exige de nós, lá no caminho da santidade, né? Chegaremos a ele, né? No nosso caminho de santidade a gente vai chegar nisso aqui. Antes disso, dificilmente. O 6º degrau consiste no despojar-se da imagem humana e revestir a imagem da eternidade divina. A consciência que vamos desenvolvendo. Cada degrau que nós vamos adquirindo, que vamos caminhando, é onde a semente de Deus vai germinando, né? Vai brotando até que ela possa se revelar completamente. A pereira não dá pera, nós daremos Deus. Imagem de Deus. Imaginou? Que espetáculo? É um caminho. É um longo caminho. Pelo esquecimento total e perfeito, que vamos tomando consciência que essa vida aqui é transitória. E ela é temporal. Ela acaba. Mas estamos nos preparando e caminhando para a nossa eternidade. Porque nosso fim último é isso aqui, chama-se vida eterna. Como que a gente vive sem essa consciência? É uma coisa impressionante. Nós temos aqui fala que nós temos que caminhar de modo tal que, feito filho de Deus, atraídos por Deus, que é o que vocês estão aqui hoje, vocês estão atraídos por Ele. Ele atraiu vocês igual um imã. Falou, vem cá, meu filho, deixa eu te contar que você é meu filho amado. Deixa eu te atrair para você no meu coração. Para que a gente possa se transmudar na imagem de Deus. Já imaginou que espetáculo? Quando a gente chegar num estágio desse, a permitir que a presença de Deus seja manifesta, que onde as pessoas olharem para nós e falar, nó, só pode ser o próprio filho dele. Só pode ser, não tem jeito de ser outra coisa. Nós perdemos essa consciência aqui, ó. Que o nosso fim último, quer dizer, o homem novo, qual que é a proposta que Deus veio trazer para nós? Eu tenho uma proposta para vocês de eternidade. O que é eternidade? O próximo aqui. A vida eterna consiste em se conhecer a Deus por um único Deus verdadeiro. O próximo, por favor. Então, aqui eu vou comentar com vocês sobre o itinerário espiritual de Nicodemos, assim como é o nosso itinerário espiritual. Como é que é o Shema? Ouve, Israel, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua força e com toda a tua alma. Amarás o Senhor teu Deus, único Deus. Porque, na verdade, a gente tem amado outros deuses, não é? Mas ouve é para amar um único Deus. Todos nós conhecemos a história de Nicodemos. Nicodemos foi encontrar com Deus, sendo mestre da lei, à noite. Por que ele foi de noite? Ele não queria se comprometer com Jesus. Eu vou de noite, ninguém está me vendo, vou no escuro, morrendo de medo. Porque eu não reconheço ele como filho de Deus. Não reconheço ele como Senhor. E todos nós conhecemos Nicodemos só aí. E aí o que Jesus falou com Nicodemos? Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. É o convite que ele faz para nós hoje. Necessário vos é nascer de novo. Necessário é que vocês percam as suas imagens, aceitem se converter e comecem uma nova caminhada, tendo como modelo o próprio Jesus. Amando o Deus Pai com todo o nosso coração, nossa força e nossa alma. É uma proposta. Mas depois acontecem mais duas aparições de Nicodemos.
Nicodemos escuta isso e vai embora. Mas depois a Bíblia cita mais 2 vezes onde Nicodemos aparece. Nessa festa das tendas, depois vocês podem conferir isso. Está em João, capítulo 7, versículo de 50 a 52. Nessa festa das tendas, eles queriam prender Jesus. E Nicodemos, então, ele assume a defesa de Jesus e ele toma a defesa de Jesus pública. Ele arriscou a vida dele, arriscou o lugar dele no Sinédrio. Nesse momento, Nicodemos já tinha convertido. Ele já tinha nascido de novo. Aqui ele já conseguia amar Deus de toda a sua alma. Ele assumiu a defesa de Jesus naquele momento. Ele se posicionou a favor dele. E eu fico imaginando se na nossa vida a gente tem se posicionado a favor de Deus. No dia a dia, sabe? Nas atitudes. Quando alguém chega perto de você e fala assim, eu vou abortar. Que atitude temos tomado? Quando alguém fala com você que quer suicidar, que atitude você tem tomado? Ou quando alguém quer te corromper, quando alguém fala com você assim, olha, você acredita que eu vou dar só uma saidinha com aquele cara ali? Fulano, ele é casado, mas é uma saidinha só, não tem problema não. Só uma. Como é que a gente tem se posicionado? Porque às vezes falar, né, se compromete. Falar, eu corro o risco de perder a amizade. Denunciar o erro do outro e falar, isso não está de acordo com o que Jesus falou. Isso não está de acordo com a verdade, com a vida eterna que te aguarda. A gente fica calado, não é? E a omissão, terça-feira eu falei sobre isso, eu torno a falar, é muito grave. Porque nós somos responsáveis pelo crescimento espiritual uns dos outros. Somos corresponsáveis. Então nós temos que se posicionar. Mas nós temos que conhecer as coisas de Deus para ajudar os irmãos na caminhada. De orientar e falar, olha, isso aqui não está de acordo com o que Jesus falou. Isso não tem coerência. Aquilo que você fala não está coerente com a sua atitude. A fé que você está professando não tem coerência com a sua atitude. E a partir do momento que a gente seguir Jesus, nós temos que ser coerentes. Porque não teve ninguém tão coerente quanto ele. Então as nossas atitudes têm que refletir a nossa fé. As pessoas não precisam conhecer de que Deus, qual Deus amamos. A nossa atitude tem que revelar a Ele. Vocês já pensaram sobre isso? Que quando a gente ajuda o irmão, quando a gente ama o irmão, eu não deveria precisar falar de Jesus. Mas a minha atitude deveria revelar Jesus para ele. Eu não posso virar para ele e falar, não, preocupa não, Deus te ama. O meu amor, a minha atitude com ele tem que fazer ele pensar, Deus me ama tanto que colocou alguém na minha vida que é você. Será que nós estamos sendo esse? Será que nós estamos já nos posicionando igual Nicodemos se posicionou? Esse foi o itinerário espiritual de Nicodemos e terá. A Bíblia tem inúmeras coisas. Eu só tirei um deles para que a gente pudesse ver. E depois a última aparição de Nicodemos foi no funeral de Jesus. No funeral de Jesus, Nicodemos preparou para Jesus um funeral de rei. Ele comprou a mirra, comprou tudo que era muito caro, todas aquelas ervas, gastava muito dinheiro. E ele empregou o dinheiro dele todo nesse funeral. Muita coisa do dinheiro dele ele empregou ali. Porque ele já amava Jesus com toda a força. Então, é preciso que a gente pense nisso. Próximo aqui, por favor. Que a característica nossa, fundamental de seguir Jesus, vai realizar na nossa prática ética. Se nós estamos tendo um compromisso transformador do mundo. O primeiro mundo que a gente transforma é o nosso. É o seu coração. Se a gente tem um serviço humilde aos deserdados desse mundo, porque muita gente não quer servir quem não tem nada. A gente quer servir aquilo que vai nos dar brilho, que vai me projetar. E aí Jesus falou, esse já teve a recompensa dele. Foi ele que falou isso? A fé e o seguimento de Jesus convive com solidão. Porque a opção por Jesus não é fácil, gente. As pessoas escutam e muitas querem ficar só na periferia, só no oba-oba. Mas na hora que a fé exige compromisso, exige ética, exige responsabilidade diante do seu irmão e diante dele, eu falo, vamos deixar para depois, né? Mais para o fim da hora, não, que eu estiver chamando a morte. Agora não.
Como disse o senhor que passou mal dentro do CTI, só me desculpa, doutor, eu não gosto de hospital nem de cemitério. Eu gosto só de forró. Falei, o senhor tá é certo. O senhor tá é certo, mas o senhor não cai não, porque o senhor é 3 vezes o meu tamanho. Tá certo. Hospital e cemitério vai te fazer pensar. Forró é só, né? Só farra, é uma beleza. E aqui tem um trecho em Oséias lindo. Tá vendo como é que a gente lê pouca palavra? Mas é lindo. Deus Pai fala assim, que Ele vai pegar cada um de nós e Ele fala, eu conduzirei a alma nobre. Foi a alma que nós vimos. Nós, essa alma, o homem interior, essa pessoa que deseja crescer, Ele mesmo nos conduzirá. E vai nos conduzir à solidão, porque com todo esse barulho, Deus vai falar como? Ele até tenta. Mas eu preciso colocar você no lugar onde só eu e você possamos nos entender. E aí ele fala, e ali falarei ao seu coração. É Deus que chama cada um de nós, porque a cada um Ele tem uma palavra. E Ele quer dizer, converta-se a mim. Não endureça o seu coração, mas se renda. Se entregue a mim. Eu posso fazer uma obra nova, vida nova. Muitas pessoas, vocês vão ver que muitos santos conviveram com essa sensação, com o sentimento de desamparo por parte de Deus. Que não era verdade, né? Que Deus caminha conosco, mas a gente tem a sensação que foi desamparado. Não é verdade. O próximo aqui. O que importa de verdade? O que importa é isso aqui. É a nossa decisão. Vocês foram convidados para decidir. E eu espero que vocês decidam profundamente por Ele. A decisão da vontade de permanecer fiel. Fiel a Deus, porque Ele é fiel a nós. Fidelidade de Deus me impressiona. Me encanta e me emociona. E eu fico impressionado com o tanto que nós somos infiéis. E de sustentar, não é fácil, contra todas as aparências, a união e a comunhão com Deus. Nós precisamos de decidir por Ele, para que a gente possa viver essa perfeita unidade. Não seja o que eu quero, mas seja o que Tu queres. É nisso que nós temos que chegar. É o homem velho que tem que morrer, para que o homem novo nasça. O homem nobre saiu da sua terra e regressou, porque ele saiu, conheceu, descobriu o poço e voltou com a consciência, com a certeza de que ele conhece Deus, que ele o reconhece como Deus e Senhor da sua vida e que tem a proposta de viver para Ele e de viver o seguimento de Jesus, para que a gente possa fazer como São Paulo. São Paulo foi arrebatado nisso e disse, não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Então com isso aqui eu encerro e quero convidar a vocês a uma coisa. Muitas coisas foram ditas, mas eu queria que vocês aproveitassem o momento, porque nós vamos conviver eternamente com o joio e com o trigo, e vamos brigar eternamente com o homem exterior e com o homem interior, com o homem velho e com o homem novo, porque todos os dias nós nos convertemos, todos os dias nós crescemos em Deus. E pode ser que hoje vocês tenham corrido tanto para chegar aqui, se todo mundo correu igual eu corri, tenho certeza que correu muito, e às vezes vocês não tiveram a oportunidade de estar sozinho com Jesus. E essas oportunidades são tão raras e tão doces, que eu queria convidar vocês que não perdessem ela. Que ficasse agora em silêncio, fechasse os olhos de vocês, enquanto eles vão dedilhar alguma música aqui para vocês, e que vocês começassem a procurar aonde está o poço dentro de vocês que está soterrado. Aonde que está tudo tão tampado que Deus não consegue fazer brotar água viva. Vamos convidar Jesus agora para que possa abrir, tirar essa terra, tirar tudo que agora impede que essa vida nova brote. Eu desejo a vocês uma construção maravilhosa. Eu desejo que vocês consigam realmente tirar toda a terra
que está impedindo que Deus possa brilhar no rosto de cada um de vocês.